Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem vistos." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste segundo domingo da Páscoa, também chamado Domingo da Divina Misericórdia, porque o Senhor nos ama e age com compaixão, com misericórdia com cada um de nós, querendo a nossa salvação e oferecendo tudo para que nós, acreditando, abraçando a fé, abraçamos também o seu projeto. Diz o Evangelho de João: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, que é o domingo, Tomé não está presente. 8 dias depois, domingo novamente. Desde o início, o domingo foi caracterizado como o dia da ressurreição, o dia da Santa Missa, o dia da Eucaristia. E tem alguns aspectos que somos convidados a refletir diante da proclamação desta palavra do Evangelho. Os discípulos estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Isso mostra um aspecto negativo, porque eles ainda não tinham aquela coragem do Espírito do Cristo ressuscitado, que depois eles vão sair e vão testemunhar com a própria vida a ressurreição de Jesus Cristo. Um aspecto positivo é que, mesmo as portas estando fechadas, Jesus Cristo entra. E não é mais o espaço, não é mais o tempo, limites para nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem um corpo glorioso, Ele é ressuscitado. E Ele faz a saudação da plenitude dos bens messiânicos por 3 vezes nesse Evangelho, desejando a paz. A paz esteja convosco. Não é simplesmente essa paz que às vezes nós desejamos o outro, mas é a paz de comunicação da própria graça, é a paz da plenitude dos bens messiânicos, como então era entendido naquela época.
E Jesus sopra sobre eles e dá o Espírito Santo. Interessante que o Espírito Santo é comunicado na comunidade, individualmente, mas é na fraternidade. E eles alegraram, ficaram todos felizes por verem o Senhor. Eles não tiveram uma visão de Jesus, não é isso, mas Jesus que aparece com o corpo glorioso. Eles então contaram para Tomé. Tomé não acredita e diz: se eu não ver com meus próprios olhos e não colocar as mãos no seu lado, nas suas feridas, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece novamente e Tomé está na comunidade. E Tomé então acredita, ele veja com os próprios olhos porque está na fraternidade, está no amor fraterno. Ele faz a grande profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus então dá uma advertência: felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Nós não vemos fisicamente Jesus hoje, mas nós conseguimos encontrá-lo pela fé. Aquele que tem fé tem muita clareza de Jesus Cristo, sente por dentro, sente sua mão, sente o seu abraço, sente o seu calor, sente a sua presença. Jesus se faz palavra, Jesus se faz Eucaristia, Jesus também se faz presente nas diversas situações do mundo. Nós não podemos hoje colocar as mãos nas feridas de Jesus Cristo, mas podemos colocar as mãos nas feridas daqueles que sofrem, dos doentes, dos pobres, que também é uma grande oportunidade de aproximarmos de Jesus Cristo, aproximando e ajudando aqueles que precisam. Não sejamos incrédulos, mas tenhamos a fé na vida, na ressurreição, na presença de nosso Senhor, que caminha conosco, dando todas as graças necessárias para a nossa salvação.